Olá, meus amigos do canal Mensageiros do Além, eu sou Bruno Cruz e desejo primeiramente que a paz e o amparo do Mestre Jesus envolvam os seus lares. Hoje, damos continuidade à nossa série especial sobre os fenômenos mediúnicos que desafiam a lógica e trouxeram a verdade à tona. Em breve, novos episódios da série Herdeiros da Terra. Aguardem! Bom, mas no episódio anterior da nossa série sobre mediunidade e cartas psicografadas, nós analisamos o mistério da jovem Anne Lee, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e a atuação da mediunidade revelado recentemente por um investigador do FBI. E hoje vamos adiante. Vamos para um caso emocionante envolvendo uma criança. Amigos, quem não assistiu aos outros episódios, vou deixar a playlist para essa série fixada nos comentários. Bom, mas dito isso, vamos lá. Amigos, imagina a cena. Você pisca e pronto, a criança sumiu. Pense no maior pesadelo que um pai, uma mãe pode enfrentar. Eu sou pai de 2 filhos, então posso imaginar o desespero. No momento exato em que você desvia o olhar por uma fração de segundos e quando se volta não há nada, apenas o vazio, apenas o silêncio sendo engolido pelo barulho de uma tempestade que se aproxima. Uma floresta escura e chuvosa do norte do estado de Nova York, anos 70. Árvores imensas, neblina rasteira, margem de um lago lamacento. Nós estamos em 3 de agosto de 1975, local é Empire Lake, encravado no condado de Tioga, no interior do estado de Nova York. O pequeno Tommy Kennedy, um menino de apenas 5 anos, afasta-se da família e em questão de minutos ele é engolido pela imensidão de uma das florestas mais densas e fechadas da região. E para piorar tudo, o céu desaba. Uma tempestade feroz de agosto atinge a área. A visibilidade cai a zero, o frio corta a pele e uma criança de 5 anos está lá fora, sozinha, no escuro. Bom, meus amigos, no episódio de hoje da nossa série nós não vamos falar sobre o consolo para quem já partiu, não vamos debater soluções para crimes arquivados que terminaram em tragédia. Hoje nós vamos explorar algo diferente. Vamos falar sobre como o invisível, como o dom mediúnico interveio para salvar uma vida. Uma corrida contra o relógio, onde a ciência e a lógica falharam miseravelmente. Esta é a história real e amplamente documentada do parapsicólogo Phil Jordan. Amigos e amigas, se você busca a verdade além do que os olhos podem ver e quer nos acompanhar nessa jornada documental, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Isso é fundamental para continuarmos trazendo esses casos aprofundados. Voltamos a Tioga. As horas começam a passar e a cada minuto sob a chuva a estatística de sobrevivência de Tommy despenca. Mais de 200 pessoas se reúnem na equipe de busca. Policiais, bombeiros, voluntários locais, cães farejadores tentam encontrar um rastro. Mas a tempestade lavou a terra. Não há cheiro, não há pegadas. O pânico começa a dominar as autoridades. Como Tommy desapareceu perto da água? O medo mais profundo da polícia toma forma. Eles acreditam que o menino caiu no lago Empire Lake e se afogou. Eles começam a cogitar dragar o lago. O foco da operação começa a mudar de resgate para a recuperação do corpo. 17 horas se passaram. 17 horas de frio, fome e medo absoluto. O esgotamento físico e mental das equipes de busca era evidente. Eles não sabiam mais onde procurar. Haviam esgotado todos os protocolos policiais. Foi então que pessoas da comunidade lembraram-se de um homem local, alguém que não usava distintivo, mas que carregava um dom inexplicável desde a infância.
O nome dele era Phil Jordan, e a polícia, num misto de desespero e puro ceticismo, aceita a ajuda. Eles não tinham absolutamente nada a perder. Phil Jordan não usava cartas, não incorporava e não dependia de sussurros. Ele trabalhava, naquele momento, com a psicometria, a capacidade de ler a energia, a memória e a emoção impregnadas na matéria. Quando chegou para auxiliar as autoridades, Phil pediu um objeto pessoal de Tommy. Foi-lhe entregue uma camiseta que o menino havia usado, e no instante em que as mãos de Phil tocaram o algodão, a atmosfera mudou. Ele disse aos policiais incrédulos uma frase que mudou tudo. Ele está vivo. Mas ele não parou por aí. Phil afirmou que teve visões muito claras na noite anterior. Um dom não apenas lhe dizia o estado do menino. O dom lhe mostrava a geografia do lugar. Ele sentou diante das autoridades, pegou papel e caneta e começou a desenhar. Ele desenhou um mapa detalhado. Ele viu o percurso. Ele marcou pontos de referência específicos na floresta que ninguém havia mapeado naquelas buscas. E ele descreveu uma velha construção, uma casa isolada e o caminho que levava até lá. Ele finalizou o desenho, apontou para o papel e disse à polícia: "É aqui que vocês vão encontrá-lo." Com aquele mapa rudimentar desenhado sob transe nas mãos, a equipe seguiu Phil, floresta dentro, e eles marcharam para uma área que as equipes oficiais ainda não haviam vasculhado. O ceticismo dos policiais brigava com a precisão milimétrica das orientações de Jordan. A árvore exata, o caminho estreito, a estrutura desenhada no papel surgiu no horizonte físico, materializando-se diante dos olhos de homens da lei, até que no chão, uma evidência incontestável, a pequena pegada de um pé descalço na lama. Uma criança descalça estava ali. Apenas uma hora depois, Phil Jordan entrar naquela floresta, guiado apenas pelo seu mapa mental, pela sua sensibilidade, a equipe o encontrou. O pequeno Tommy Kennedy estava salvo, exausto, traumatizado pelas 17 horas na tempestade, mas respirando, vivo, onde 200 homens e cães falharam usando a lógica. Um único homem triunfou ouvindo o invisível. O impacto desse resgate não atingiu apenas a família de Tommy. O impacto estruturou a própria polícia. A precisão do médium foi algo tão assustador e tão irrefutável que não houve espaço para zombaria. O próprio xerife do condado de Chogar ficou tão abalado pela realidade do que presenciou e tomou uma decisão sem precedentes. Ele juramentou Phil Jordan como consultor e o tornou oficial honorário do Departamento de Polícia. A partir daquele dia, Phil continuou a usar o seu dom para auxiliar a lei em casos de homicídio e pessoas desaparecidas. Amigos e amigas, nós estamos vivendo tempos de grande transição, tempos em que a rigidez do mundo material começa a ruir para dar espaço ao que não pode ser tocado. O resgate de Tommy Kennedy em 1975 é um testamento histórico, uma prova registrada em relatórios policiais de que o dom não é uma lenda urbana. Ele é uma ferramenta divina, uma força viva que nos cerca, que nos guia e que nos protege. Quando aceitamos que o plano espiritual atua diretamente sobre o mundo físico, nós deixamos de ser reféns apenas daquilo que nossos olhos biológicos conseguem enxergar. Nós já vimos aí inúmeros casos de cura através da mediunidade, de cura. Dr. Fritz, Dona Isabel Salomão, a gente viu o caso do médium Newton Souza, com a sua psicografia, enfim. Evidências não faltam.
Por isso eu recomendo que vão navegando pelos vídeos do canal e vão assistindo aí como se fosse uma série da Netflix. A gente tem cada pérola aqui no canal que fica escondida aí lá no fundo da gaveta dos algoritmos, né, do YouTube, que não mostra esses vídeos para ninguém. Vão assistindo, tenho certeza que vocês vão se surpreender. Agora, meus amigos e amigas, eu deixo a pergunta para vocês: se a vida é de quem você mais ama, né, estivesse por um fio, você teria coragem daquele xerife e confiaria em um mapa desenhado pelo invisível? Dê sua opinião aqui nos comentários, o debate entre nós é sempre o ponto alto do canal. E se essa história abriu sua mente, compartilhe este vídeo. A verdade precisa alcançar aqueles que ainda duvidam. Lembre-se também de apoiar o canal através do nosso clube de membros. Sua participação é o que financia essa pesquisa profunda que trazemos para cá toda semana. Amigos e amigas, vou deixar 2 vídeos aí agora que vai aparecer agora. Um é da Thelma Brito, uma pessoa que tem uma habilidade fantástica, parecida com o que a gente acabou de ver, que consegue aí praticamente ler a mente das pessoas, e ficou tão famosa que foi alvo aí de uma reportagem do Globo Repórter. Cliquem, assista esse vídeo, é impressionante. Gratidão a todos, namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!